A tradução "sou que sou" de Êxodo 3,14 está errada. Bom pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje, um tema que é muito discutido, tanto teologicamente quanto gramaticalmente. Muitos falam que essa tradução está errada, né? Falam que não é uma tradução possível, então eu decidi fazer um vídeo sobre isso, explicando sobre essa tradução e também trazendo aqui diversas obras acadêmicas, diversos autores, tanto obras em português quanto obras em inglês, né? Falando aí sobre essa questão e vários eruditos respeitados hebraístas, né, que eu vou aqui apresentar e mostrar aqui os comentários e as traduções que giram, né, em torno desse texto. Só para você ter uma leve ideia, esse texto ele tem um tanto de 9 traduções diferentes, né, segundo Victor P. Hamilton, que eu vou mostrar aqui neste vídeo, tá? Mas antes que eu comece a comentar sobre ele, peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Também, caso você tenha interesse de estudar a língua hebraica, a língua grega ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo aqui na descrição desse vídeo. Estão todas as minhas redes sociais, incluindo aí, né, a minha página do Instagram, que é essa aqui, Exegese Bíblica. O link está aqui, você clica e já vai ser direcionado para lá, né? Inclusive hoje foi feito para mim a pergunta sobre esse tema e eu dei lá uma resposta rápida, né? Porque eu vou fazer esse vídeo agora e aí eu vou postar lá também, beleza? Então é isso aí, aqui está o Pix do meu canal para quem quiser fazer alguma contribuição, certo? Quem não quiser também não tem problema. Sim, pessoal, se vocês escutarem algum barulho tipo batendo, é o meu vizinho aqui que ele está fazendo ali um trabalho, tá? Então se vocês ouvirem aí, vocês já sabem, certo? Então é isso aí, vamos lá. A tradução em português que nós temos fala assim: e disse Deus a Moisés: sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aqui a Bíblia, a ACF, geralmente nossas traduções elas vertem, né, dessa forma. Aqui nós temos a expressão em hebraico, né, Asher, aqui é Eher, Asher, Eher, né, que é o texto de Êxodo 3,14, a famosa frase extremamente discutida, né? Aqui eu tenho a Septuaginta, tá? Que é o texto em grego que foi feita por judeus que conheciam tanto o hebraico quanto o grego. Mas primeiro vamos tratar da palavra em si, a palavra Eher, né? Essa palavra aqui, Eher, ela está no tempo imperfeito. E por estar no tempo imperfeito, as pessoas aí argumentam que o tempo imperfeito ele traz uma ideia de futuro. Então não é eu sou, e sim eu serei. Então a tradução seria serei o que serei, ou serei quem serei, certo? Então, mas será que de fato essa questão procede? Bom, eu vou trazer aqui algumas gramáticas, né, falando sobre o tempo imperfeito, para mostrar que isso não é verdade. O tempo imperfeito não implica apenas no tempo futuro. Ele pode ser presente ou até mesmo passado. Então vamos aqui analisar algumas gramáticas, depois vamos analisar algumas traduções e depois vamos analisar aqui alguns comentários dos hebraístas, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho a gramática do Paige Kelly, né, que é essa gramática aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês essa obra aqui, tá? Hebraico bíblico. Ele vai falar o seguinte, ó: verbos, o significado do imperfeito. Aí ele fala: o imperfeito pode ter vários sentidos e, muitas vezes, somente o contexto poderá determinar qual o significado que se quer dar à forma verbal. Porém, existem alguns usos do imperfeito que parecem ser bastante claros. Os exemplos seguintes não pretendem abranger todos os significados, mas querem ilustrar alguns dos usos mais comuns. Aí ele fala aqui, ó: um dos usos mais comuns do imperfeito é o de descrever uma ação simples no futuro. E aqui ele traz alguns exemplos, né? Quando ele fala aqui, ó, pois um rei reinará, futuro, né? Que é essa expressão aqui, ó, né? Em lor, né?
Então aqui ele vai colocar reinará. Aqui ele coloca eu farei, né? Que você tem o ani, que é o eu, né? E o errot, né? Que é farei, certo? Reinarás, né? Então aqui você tem o verbo aqui que também ele está ligado ao futuro. Então ele vai dizer que o imperfeito é de descrever uma ação simples no futuro, um dos usos mais comuns, tá? Aí, continuando, na parte seguinte, ele vai falar assim, um dos usos, aqui, o imperfeito também expressa ações repetidas, habituais ou costumeiras, tanto no passado, quanto no presente ou no futuro, ou seja, foi o que eu disse há pouco tempo, né? Que ele pode representar tempos passado, presente, futuro, se envolvendo ainda ações habituais, repetidas, né? Algo que é costumeiro. Aí ele vai trazer aqui alguns exemplos, tá? Exemplos de ações repetidas, habituais ou costumeiras no passado. Aí ele usa aqui, mais uma neblina subia da terra. Não é subirá da terra, é essa neblina subia da terra. Aqui está o verbo, né? O iale, certo? Que é subia. Aí você tem assim, ele fazia de ano em ano. Ele fazia, ou seja, era algo costumeiro. Ele fazia de ano em ano, eram ações repetidas no passado, que no caso você tem aqui, ó, o verbo iac, certo? Aí ele fala, exemplos de ações repetidas, habituais ou costumeiras no presente, para que eu possa guardar a tua palavra, guardar, né, que no caso aqui, você vai ter aqui, ó, essa expressão, né, o esmor, certo? Esmor, guardar. Aí você tem aqui mais a oração do justo, ele ouve, ouve no presente, no caso seria essa aqui, ó, né, o isma, certo? Aí ele vai falar, um filho honra, né, um pai, Malaquias 1:6, veja, honra, né, no devido presente, que no caso seria essa aqui, ó, Yehaber, certo? De Yehabed, né, um dalet que eu confundi com um resh, que não está muito visível. Então veja, o próprio Paige Kelly, né, ele vai mostrar que o significado do imperfeito pode ser futuro, pode ser passado, pode ser presente, né? O contexto geralmente é quem decide isso, né, na língua hebraica. A língua hebraica ela é muito focada em contexto, né? A língua grega, o verbo em si ele já trabalha um pouquinho diferente, né? Ele já não depende muito do contexto, ele já é mais definido em si, né? Na língua hebraica já é mais complicado isso aí. Aqui temos também a obra do nosso querido Alan Ross, né? Assim que se pronuncia esse nome, esse finalzinho dele, Ross ou Ross, né? Aqui ele vai dizer o seguinte, ó, sintaxe do tempo imperfeito. Ele diz, o tempo imperfeito representa essencialmente a ação que está incompleta, isto é, imperfeita em um sentido linguístico. Pode ser traduzida de várias maneiras. Ele fala, futuro. O tempo imperfeito poderá representar a ação no futuro. Ele se lembrará da lei, né? Daqui, ó, ha-torá, né? Ha-torá, da lei, et-ha-torá, né? Da lei. Aqui é o ele se lembrará, o escor, certo? Então está no imperfeito, futuro. Aí ele fala assim, aí o segundo tópico, né? Contínuo ou repetido. O tempo imperfeito pode representar a ação contínua no presente. A ação é representada como universalmente aplicável, que é algo habitual, ou como algo que acontece no momento da fala, que é uma ideia progressiva. Então aqui ele coloca, o Senhor julga os justos, né? Aqui você tem o tetagrama, que ele coloca como o Senhor em letras garrafais, né? Aqui você tem a expressão ispot, certo? Que é julga, ou seja, o Senhor julga. Então quer dizer, tanto a ideia futura quanto a ideia presente estão aí, né, bem representadas, tá? Aqui ele vai dizer, o contexto pode às vezes deixar claro que a ação contínua ocorreu no passado.
Em semelhantes casos, a tradução deve repetir a ação repetida no tempo passado. O homem costumava escrever, né? Ou o homem escrevia. E aqui ele vai também falar do uso modal do imperfeito, né? Que já vai aí abranger outras questões. Então, quer dizer, Paige Kelly, Allen Ross, eles falam aí que o tempo imperfeito eles podem aí representar tanto uma ideia passada, quanto uma ideia presente, quanto uma ideia futura, né? Mas continuando aqui, outra obra, né? Que é essa aqui é do Thomas Lambert, né? Essa aqui, ó, essa gramática aqui de hebraico, tá? Ele vai dizer assim, futuro, né? O irtov, ele escreverá. B, ação habitual ou costumeira, ele escreve como rotina, ele escrevia como rotina ou ele escreverá. Observe o irtov, ele coloca aqui, ó, o irtov como futuro, mas ele coloca o mesmo verbo como ele escreve ou ele escrevia. Ou seja, o mesmo verbo é usado para passado, presente e futuro. Certo? E aí o contexto, como ele vai dizer, neste uso o tempo não é explícito e deve ser obtido do contexto no qual o verbo aparece. Foi exatamente o que eu já comentei. O tempo na língua hebraica tem que se analisar bem o contexto, né? Como que essa palavra se aplica melhor aqui, é passado, presente ou futuro. Não é o imperfeito em si que vai determinar se algo é ou não futuro, tá? Embora esse seja um dos seus usos, né? Então aqui você tem 3 gramáticas, eu poderia aqui apresentar outras, como essa aqui, ó, fundamentos para exegese, né? Que é uma sintaxe hebraica. Acho que dá para vocês verem aí, né? Aqui, ó, uma sintaxe hebraica, certo? Essa obra aqui, ela vai trazer diversos usos, né? Do tempo imperfeito ali, vai colocar presente, passado, ação habitual, costumeira, entre outras. Essa outra gramática faz a mesma coisa, que é a gramática do Renato Gusso, né? Também temos aqui a obra do Bruce Waltker. Eu não estou com ela aqui, mas eu vou buscar ali, só um momentinho, tá? Retornando aqui, aqui nós temos a sintaxe, que é uma das gramáticas mais avançadas, né, que temos da língua hebraica. Essa gramática ela é grande, ó, tá vendo? Grossa, né? Aqui o Bruce Waltker, que é um dos maiores especialistas de hebraico, né, ele também trabalha essas questões. Então, quer dizer, qualquer gramática que você pegar, qualquer obra, né, que você vai trabalhar o significado desse tempo imperfeito, todas elas vão falar o que todas falaram aqui. Então, quer dizer, essa ideia de que o verbo que ele aparece ali, no caso RE, ele está no imperfeito, então ele tem que ser futuro. Isso não é verdade, não é assim que funciona, tá? Mas vamos continuar aqui, certo? Agora vamos analisar aqui algumas questões interessantes. Então, já analisamos que o tempo imperfeito, ele não descreve apenas o futuro, certo? Então esse é o primeiro passo. Agora vamos para o segundo tópico, que é falar sobre traduções, né, que foram feitas. Vamos olhar aqui, ó, como o texto grego ele foi feito, né? Aqui nós temos aqui a expressão, ó, ego e mi hoon, que é a tradução para essa expressão aqui, ó, né? Erreira, xererê. Quando ele fala ego, estou falando do eu. Eu que emi é o presente. Em grego, egoemi, eu sou. Então quer dizer, quem traduziu do hebraico para o grego, ele entendeu que essa expressão hebraica era presente, porque senão ele iria colocar futuro, eu serei, mas não foi o caso. Ele colocou aqui eu sou. Eu sou o que? Roon, o ser, né? Aquele que é, aquele que existe. Então está focando aqui na existência de Deus, né? Então ele entendeu essa expressão aqui como presente. E quando você vai pegar, né, o texto da Septuaginta, o termo Septuaginta se refere especificamente, de forma técnica, se refere apenas aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou conhecido, né, ou a conhecida Torá.
Então, os judeus que trabalharam nessa tradução, eles conheciam bem hebraico, eles conheciam bem grego, e eles fizeram essa tradução. Se não é uma tradução possível, por que aqueles judeus fariam isso aqui? Não, essa é a pergunta que eu deixo, né? Por que eles colocaram, né, Goemi Roon, eu sou o que existe, eu sou o ser, né, eu sou aquele que existe, né? Então, essa expressão ela foi traduzida como presente pela Septuaginta. Mas vamos continuar aqui e olhar, por exemplo, aqui, ó, essa obra. Essa obra ela é fantástica. Essa é a obra do o Dicionário Internacional de Teologia e Exegese, tá? De 5 volumes. Esse aí é o primeiro volume, na página 1000 e alguma coisa. Vai ter esse comentário aqui, ó. Esse comentário é do Michael Grisanti, né, que é um especialista em Antigo Testamento. Ele vai dizer o seguinte: em Qumran, várias ocorrências do nifal, de hayá, que é esse verbo que estamos discutindo, refere-se à predestinação de Deus para tudo quanto acontece. Aí ele cita aqui, ó, várias referências. Ele fala: 2 dos Targums destacam a capacidade criadora de Javé nas suas traduções de Êxodo 3,14. O Targum Neófite, primeiro, diz o seguinte: e o Senhor disse a Moisés, eu sou o que sou. Observe, não só a Septuaginta colocou eu sou o que sou, como o próprio Targum, né, também fez exatamente isso. Eu sou o que sou, e ele disse: assim dirás aos filhos de Israel, aquele que falou e o mundo veio a existir desde o princípio, e deve-se dizer novamente, se, e assim será, me enviou a vós. Aí o segundo Targum, que é o Targum do Pseudo Jonatas, ele diz o seguinte: e o Senhor disse a Moisés, aquele que falou e o mundo foi, falou e tudo foi. Então ele disse, assim deverás falar aos filhos de Israel, eu sou o que será, me enviou a vós. Olha só aí, eu sou o que sou e o que será me enviou a vós. Então é como se essa expressão aqui, essa expressão em hebraico, ela poderia ser vertida como eu sou o que serei, eu sou o que sou, eu sou o que eu era, entre outras possibilidades que eu vou trazer aqui nas outras imagens que eu vou mostrar, tá? Então veja, os próprios Targums, né, eles também verteram como eu sou o que sou. Olha só, hein? Continuando, né, temos aqui a obra do querido Victor P. Hamilton, que é uma obra, o cara é um dos maiores hebraístas, né, do Antigo Testamento. O Victor P. Hamilton, ele vai falar o seguinte aí, ó. A segunda questão é sobre como traduzir Errier Asher Errier. O modo tradicional, NVI e também a NRSV, é eu sou quem eu sou, mas essa é apenas uma de várias possíveis traduções literais do hebraico. Olha o que o Victor P. Hamilton ele fala sobre isso, ó. Essa é apenas uma das variadas possíveis traduções literais do hebraico. Então, como é que essa tradução não é possível se o próprio hebraísta Victor P. Hamilton, um dos maiores, ele diz que essa tradução é uma das possíveis. Literais ainda, tá? Não é, tradução livre ou paráfrase, enfim, não. Uma das traduções literais do hebraico. Aí ele continua. O verbo errier está na forma da primeira pessoa do imperfeito do verbo hayá, que é o verbo ser. E é o mesmo que o português eu era, eu sou, eu serei. Olha isso, ele está falando que esse verbo aqui, errier, é a mesma coisa que você poderia falar em português. Eu era, eu sou, eu serei. Por quê? Porque, como eu mostrei, o imperfeito abrange passado, presente e futuro, certo? Então veja, o próprio Victor P. Hamilton, comentando esse texto, ele fala que essas três traduções são possíveis para o verbo errer. Além disso, o quem ou em eu sou quem eu sou também
pode significar o que ou que, aumentando assim o número de possíveis significados. Vamos usar quem e sugerir assim possíveis traduções legítimas. Aí ele fala aqui, ó, 1. Eu sou quem eu sou. 2. Eu sou quem eu era. 3. Eu sou quem eu serei. 4. Eu era quem eu sou. 5. Eu era quem eu era. 6. Eu era quem eu serei. 7. Eu era quem eu sou. Ou eu serei quem eu sou. 8. Eu serei quem eu fui. E 9. Eu serei quem eu serei. Então veja, o Victor P. Hamilton, ele abrange 9 traduções possíveis, legítimas, sobre esse texto de Êxodo 3:14. Aí ele continua. Então, como devemos traduzir o versículo 12? Eu serei contigo ou eu estou contigo? Promessa ou realidade presente? Pelo que sei, há poucos textos na Bíblia hebraica, isto é, se houver algum, em que RE é usado como o nome de Deus, eu sou, além de Êxodo 3:14. Aí ele cita que esse autor aqui, né, Greenberg, aí ele diz que Greenberg cita Oséias 1:9b como outra possibilidade, né? NVI, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Quando você pega aqui, ó, não sou, esse sou é a mesma expressão que está aqui em Êxodo, RE. E aí ele vai falar aqui, né? Cadê? Aqui. E eu não sou seu Deus, né? Já a tradução de Greenberg, pois vocês não são meu povo, nem eu, RE, para vocês, sou, né? Para vocês. Aí ele também cita o Salmo 50 verso 21b, né, na NVI, enquanto o Greenberg ele traduz. Vocês pensaram que RE era como vocês? Aqui, ó, você pensa que eu sou como você? Né? Então, essa tradução aqui do RE de Oséias 1:9b, que a NVI fez, onde ela traduz sou o RE, ela parece ser a melhor tradução dentro desse contexto. Por quê? Porque aqui, logo nesse capítulo 1, vai ali mostrando, né, que o povo de Israel tinha se prostituído contra Deus, né, tinha abandonado Deus e estavam ali adorando outros deuses e tal. Então, como esse povo estava seguindo outros deuses, então eles não eram, né, o povo de Deus, e Deus não era ali o Deus dele. Se você traduz isso aqui como serei, né, quando ele fala assim, pois vocês não são meu povo, nem eu serei seu Deus, essa tradução ela pode acarretar em alguns problemas. Por quê? Porque no capítulo 14 de Oséias, Deus está convidando o povo ao arrependimento. Então quer dizer, se o povo se arrepender, então Deus vai ser o Deus dele, certo? Então é melhor traduzir o versículo 1:9b de Oséias como não sou o Deus de vocês naquele momento ali, né? Porque naquele momento o povo estava se prostituindo contra Deus, mas futuramente eles poderiam se arrepender e Deus poderia perdoá-los, beleza? Então o Victor P. Hamilton ele vai trazer aqui 9 possibilidades de traduzir, incluindo sou o que sou. Eu não peguei a parte final, né? Mas o Victor P. Hamilton ele entende que essa expressão aqui, ó, Erreraxerê, é uma expressão que está trabalhando Deus na sua providência, no que ele pode providenciar ao povo, e que o povo precisa ser, ele vai ser. Então ele entende, né, a tradução serei o que serei. Ele vai optar por essa tradução, mas ele não descarta as outras traduções.
porque esse texto ele é discutido em vários aspectos. Como que se entende? Deus está falando de existência, como propõe a Septuaginta. Deus está falando sobre providência, de prover o povo. Deus está falando sobre causa, que ele cria tudo, né? Como vai defender aí o Albrecht, né? Albrecht, ele vai defender essa ideia de que isso aqui é causativo, né? Ou seja, dependendo de como você entenda isso aqui, a tradução ela pode ser alterada, certo? Ela pode ser mudada, porque não é uma expressão simples. Deus está perguntando, ou Moisés está perguntando o nome de Deus, e Deus dá essa resposta aqui, né? Então ela pode abranger uma questão de existência, sou o que sou, né? Ou sou aquele que existe, como fez aí a Septuaginta, né? Como o próprio texto hebraico ele pode também remeter a essa questão, entre outras coisas. Então quer dizer, essa tradução, sou o que sou, não está errada, e sim, ela é possível, mas vamos continuar. Temos mais obras aqui para mostrar para vocês. Aqui temos a obra do Robert Crushon, né? Eu acho que é assim que se pronuncia o nomezinho dele, né? Que é um nomezinho meio essa parte final aí é meio complicada, né? Essa obra aí é a obra da exegese à exposição, tá? E aqui ele vai falar o seguinte: orações causais ou explicativas, né? Ele vai dizer: orações causais expressam uma causa ou razão para a ação ou estado da oração principal. São normalmente introduzidas por ki, al, ian e asher, ou uma das outras preposições que indicam causa. Ele vai citar aqui Gênesis 3,14 e cita Êxodo, ele cita Gênesis 3,10 e Êxodo 3,14, né? E aí ele coloca aqui, ó, eu sou porque eu sou. Então ele entende que essa expressão aqui, asher, quer dizer porque, é uma ideia explicativa, né? Eu sou porque eu sou, né? E ele traduz os dois RE como sou. Essa é uma obra que ela fala sobre sintaxe hebraica, né? No caso essa aqui, ó, da exegese à exposição. Essa obra também defende a tradução sou porque eu sou, e abaixo ele coloca uma nota gigantesca no seu rodapé ainda falando sobre essa tradução. Beleza? Mas vamos continuar. Aqui nós temos o dicionário, a obra do Kohelet e Baumgartner, que é uma das maiores obras de hebraico, um dos maiores dicionários de hebraico ali do Antigo Testamento. Na sua obra ele cita aqui, ó, RE, né, que é a mesma expressão lá de Êxodo. Inclusive ele cita aqui, ó, Êxodo 3,14. Ele cita aqui em inglês, ó, eu sou. Olha aqui, ó, eu sou, ou no caso serei. Então quer dizer, o próprio Kohelet e Baumgartner, né, eles citam, né, essas duas expressões, eu sou, eu serei, ocultando a identidade de Yahvé aqui em Êxodo 3,14. Ele entende que Deus está ocultando a sua identidade, né? Por quê? Porque quando Moisés ele pergunta a Deus no versículo 13, se não me engano, ele usa a expressão ma. Ma é uma pergunta voltada não para a identidade em si, mas da natureza dele. Então, se essa é a questão ali, então Moisés ele está perguntando sobre a natureza desse Deus. E aí eu sou o que existe, como propôs a Septuaginta, e também o próprio texto hebraico propõe. Se ele está falando de existência, ele está falando que a natureza dele é eu sou aquele que existe. Eu existo por si mesmo, né? Eu existo por si só, algo desse tipo, né? Então o Kohelet e Baumgartner vai trabalhar essa expressão como eu sou também. Outro léxico ainda é esse aqui, né? O de William Holiday, certo? Ele faz a mesma coisa, ó, a mesma coisa, ó, certo? Eu sou, serei, né? Então, ele também traz a expressão eu sou usando o próprio verbo
hebraico. Então o cara chegar para mim e dizer, né, que essa tradução ela não é possível, bom, me desculpe, mas você está muito longe, né, de conhecer essa questão. Você pode até conhecer gramática hebraica, você pode conhecer várias coisas e tal, mas né, complicado, hein? Ainda você tem esse comentário ainda, né, do Harris, que é o outro especialista em hebraico do Antigo Testamento. Ele vai citar esse verbo, vai dizer que aqui ele está num call, que é a voz ativa, do imperfeito, do verbo real, que é o verbo to be, certo? E olha como ele traduz: eu sou o que eu sou. O próprio Harris ele vai fazer essa tradução aqui no seu comentário exegético envolvendo esse texto, certo? E aí depois ele vai citar também a Albert, né, que eu já mencionei sobre o caso de ele estar envolvendo em uma causa, né? Enfim, mas essa tradução aqui ela é um pouco, digamos, rejeitada, e o próprio Albert ele sofre alguns ataques porque você não tem exemplo algum desse verbo aí sendo usado no refill, né, que seria o grau causativo, certo? Mas existe aí a discussão, ela é viável aí dentro do meio acadêmico. Então aqui ele está defendendo a ideia de eu causo, né, eu causo, é como se Deus ele causasse algo, né, ele criasse algo, né? Então o próprio Harris ele também trabalha com a ideia de eu sou, certo? Então, gente, essas são as referências que eu posso trazer aí para mostrar, né, que essa tradução não está errada em nenhum lugar. O próprio significado do imperfeito hebraico ele pode remeter a um futuro ou a um passado ou a um presente, como eu mostrei. As traduções como Targums, a Septuaginta também fazem menção disso. Os próprios eruditos falam disso, os léxicos falam disso. Enfim, o que é que eu posso mostrar mais para dizer e afirmar que essa tradução não está errada? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Siga a minha página no Instagram. E caso você queira fazer alguma contribuição, aqui está o Pix do meu canal. Beleza? Que Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.